Agora a gente vai conversar com o analista político e articulista do Poder 360, Thomas Traumann. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Thomas. Como é que você está? Cansado, como vocês. Eu acho que é como o país inteiro deve estar nesse momento, não é? Nós estamos aqui, nós estamos dando o nosso último fôlego final, esperando que a gente possa dormir um pouquinho essa noite. É verdade. Thomas, como é que você avalia a disputa política que a gente presenciou aí no segundo turno? Eu acho que nós tivemos aí, acho que é meio unânime, né? O segundo turno mais sujo da história política brasileira, que já é uma história política muito suja no segundo turno. Nós tivemos aí um candidato chamando o outro de corrupto, outro chamando de satanista, outro chamando de pedófilo, depois chamando de ligação com facção criminosa, outro chamando... Enfim, tivemos aí... Assim, diga uma ofensa, e ela esteve não apenas nas redes sociais, como a gente estava acostumado, vamos pensar assim, em 18, mas estava na própria televisão aberta, com os candidatos assumindo essas acusações contra o adversário. Então foi uma campanha muito suja, uma campanha muito pesada, uma campanha onde a gente teve um abuso da máquina pública que a gente nunca viu, mesmo para os padrões brasileiros, e que a gente chega hoje, já com quantos por cento? Nós estamos em 15% de votos apurados, a última hora que eu olhei. E que, assim, ninguém em sã consciência pode falar candidato A ou candidato B ganhou. Eu sou bem cauteloso, isso eu acho que é uma eleição muito apertada e que vamos ser 2014 de novo, sabe? Então, mas essa característica de ser uma campanha de segundo turno tão suja quanto você mencionou, não é um pouco paradoxal, levando-se em conta que há uma clivagem ideológica muito clara? Quer dizer, os valores que um candidato defende, que outro candidato defende, são muito claros e são bem distintos. Quer dizer, seria de esperar talvez explorar essas características. Em vez disso, eles partiram para ataques. Como se explica isso? Pessoalmente, eu considero um erro, entendeu? Quer dizer, porque uma pessoa que considera que a posição política do seu candidato a presidente sobre aborto, vou pegar o exemplo do aborto, é suficiente para ela decidir em quem ela vai votar, ela está votando no Bolsonaro. Já estava dado no primeiro turno. Uma pessoa que acha que a questão a gestão do governo Bolsonaro sobre a vacina é um motivo suficiente para não votar no Bolsonaro, já estava votando no Lula. Então, eram argumentos que eles estavam falando para suas próprias torcidas, e não estavam falando para os 10 milhões, vamos a gente completar aqui, de eleitores que votaram no Ciro, votaram no Tebet, votaram nos outros candidatos ou votaram no branco e nulo, que eram os eleitores que estavam em disputa. Houve aí, eu acho que os dois candidatos estavam muito preocupados em manter o engajamento das suas equipes, dos seus eleitores, manter os eleitores animados e firmes durante a campanha. E, portanto, fazendo uma política de ataque muito forte ao outro e de oposição ao outro, no que a gente teve, ou seja, o resultado disso vai ser muito ruim, isso eu queria deixar muito claro, não importa quem vencer. Quer dizer, assim, o perdedor, os eleitores do candidato perdedor saem dessa campanha, assim, não só exauridos, mas eles não perderam uma eleição, eles perderam uma proposta de país, uma proposta de vida, quase. Então, eu acho isso é uma coisa muito ruim para a democracia. Eu acho que a democracia sai enfraquecida dessa eleição, porque a forma como os eleitores, como as duas campanhas colocaram e deram o tom dessa eleição, é uma eleição do bem contra o mal, e, portanto, se um perder, ele está lutando contra o mal, né? O mal venceu, é uma coisa muito ruim. É possível esperar uma busca de harmonização, de pacificação do país pelo vencedor depois do resultado dessa eleição? Possível mas que vai dar certo, zero. Não vai dar certo. Assim, em qualquer um dos dois casos? Nós que vivemos da política.
o candidato A, o candidato B que vencer, pode até fazer o discurso, agora sou o presidente de todos os brasileiros, tudo bem. Agora, não há, a eleição mostrou um país cindido. Isso, para mim, é muito claro. São valores distintos. E os valores foram... Quer dizer, cada um dos lados, ele ressaltou as diferenças. Portanto, é muito difícil, eu diria impossível, que o eleito, nessa noite, consiga, a partir de amanhã, fazer com que ele conseguir minimamente unir o país. Nós vamos ter um país, assim, o próximo presidente, seja o Bolsonaro, seja o Lula, ele vai ter uma oposição sistemática e intransigente a partir do dia 1º. Trauma, mas só que isso daí também faz parte do que os alemães chamam de Zeitgeist, que é o espírito do tempo. A gente vê uma situação muito semelhante nos Estados Unidos, onde republicanos e democratas, na eleição de Trump e Biden, também ficaram bastante rompidos e até hoje não há ali um acerto entre os dois. Como que o Brasil se insere nessa onda aí do mundo todo? O Brasil é parte disso ou o Brasil tem as suas particularidades nesse caso? Não, é exatamente isso. Quer dizer, eu tenho muitos amigos nos Estados Unidos, enfim, converso com muitos analistas americanos e tenho contratos lá, e eu falo, vocês estão 2 anos na nossa frente, basicamente a gente está passando pelo que vocês passaram, né? A gente, em 2018, em muitos aspectos, a eleição do Bolsonaro tem muitas similaridades à eleição do Trump, assim como o que a gente está tendo hoje é uma coisa similar ao que a gente está vendo do Biden contra o Trump em 2020. Inclusive, é um artigo de amanhã, dessa semana, para o Poder. Então, quer dizer, você já antecipou para os nossos espectadores qual que vai ser. Eu fiz 2 artigos, entendeu? Eu tenho que admitir para os eleitores que eu fiz 2 artigos. E Thomas, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu já tenho o artigo pronto, infelizmente. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente teve 2 episódios de violência armada nesse segundo turno. Em um deles, o ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, disparou contra a Polícia Federal quando eles foram cumprir uma ordem de prisão por ele ter desrespeitado ali as condições da prisão domiciliar que ele cumpria. E o outro, ontem, nesse sábado, a deputada federal Carla Zambelli, ela perseguiu um homem negro que havia feito algumas provocações, mas não se sabe até que ponto essas provocações foram, mas o fato é que ela sacou uma arma e o segurança dela fez um disparo. O que isso quer dizer a respeito da política? A gente pode ver um acirramento partindo para as armas, inclusive, nesse próximo momento da política brasileira? Eu temo isso, eu realmente temo isso, porque você está, vamos assim, você está normalizando um comportamento, né? Uma coisa vamos lá, quem já foi ao estádio de futebol, num clássico final, um time ganha, o time que ganha fica zoando os torcedores perdedores. Você sai, né, se você é do lado perdedor, você sai, mas quando começa a briga, mesmo as brigas de torcida ainda são brigas que são, em geral, não tem armas, né? Raramente você vê brigas com armas. Em geral, a briga nas mãos. O que a gente viu, acho que no caso específico do Jefferson, claramente o presidente do PTB pretendia se tornar um mártir, ele pretendia, eu acho que ele imaginava ser preso e transformar isso num símbolo da restrição à liberdade de expressão e no que o bolsonarismo considera excessos do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e deu tudo errado, a ponto do presidente, de uma forma até irônica, no debate de sexta-feira, tentar dizer que o Jefferson, na verdade, era Lula, né? Agora, no caso da Zambelli, me pareceu assim, nada planejado, pareceu uma loucura da própria deputada de achar que, como eu tenho uma arma, se eu tenho uma arma, eu posso usá-la, né? Então, isso é ruim, isso é péssimo, porque, logicamente que, dependendo do lugar, isso é uma coisa que a gente viu em 14, mas eu acho que agora é mais claro. Eu lembro em 14, eu sou do Paraná, alguns amigos do Paraná, famosamente um estado antipetista, eles falavam assim, mas eu não conheço ninguém que votou no PT. Né? E como, assim, é impossível que o Oeste tivesse perdido, e eu aposto que se o Bolsonaro perder, falarão a mesma coisa, né?
E isso é essa sensação de que então o outro ele não tem direito, ele não tem um direito de voz, ele não tem direito de existir, ele não tem direito quer dizer, não é um interlocutor que você respeita. Isso é a questão para mim que é a pior lição dessa eleição. Essa é uma eleição que os dois lados não se respeitam. E o não respeito dos dois lados permite e dá um exemplo para que os seus apoiadores também não se respeitem e possam tentar resolver as coisas na base do tiro, na base da violência. Thomas, caminhando para o final da nossa conversa aqui, hoje teve esse episódio, cuja dimensão não é muito conhecida, mas é suficientemente conhecida para ter sido discutida e tratada pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que foi a história das blitz de transporte, das fiscalizações de transporte rodoviário que atrapalharam a viagem de alguns eleitores. Você tem uma avaliação sobre isso? Você colocou muito bem, Paulo, porque é muito difícil a gente avaliar, especialmente daqui onde a gente está, né, quer dizer, ou seja, qual exatamente foi a dimensão disso. O que eu acho que a gente pode avaliar com alguma certeza é que, tendo uma ordem do tribunal emitida no sábado para não fazer ações como essa, o diretor-geral da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, decidiu fazê-las do mesmo jeito. Quer dizer, acho que isso para mim é ponto pacífico. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal sabia que estava contrariando uma ordem explícita do TSE e fez essas operações. Pelos números que a gente tem disponíveis, foram 70% mais operações do que aconteceram no primeiro turno. Ao que parece, foram operações em lugares onde houve uma votação lá do PT, embora esse é um dado a ser averiguado amanhã. No pior, assim, no melhor dos casos, foi claramente a PRF tentando provocar o TSE a tomar uma atitude. No melhor, assim, isso seria num caso mais inocente, foi isso que tentou o diretor-geral e que o TSE decidiu jogar o jogo para não tentar criar um novo caso durante não dar uma dimensão maior sobre o assunto. Acho que a expressão não foi superdimensionar, mas foi algo similar à expressão que o Alexandre de Moraes utilizou sobre o caso. Vamos ver, quer dizer, eu acho que só quando a gente tiver o número da abstenção é que a gente vai realmente conseguir perceber se houve uma diferença ou não, né? Se de fato, só quando a gente pegar e analisar a abstenção nas regiões onde a gente teve essas operações da PF, da Polícia Rodoviária, que a gente vai falar, realmente afetou ou não, né, o comparecimento dos eleitores. Thomas Traumann, em nome do jornal digital Poder 360, eu queria agradecer a sua participação na live Poder Eleições. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Paulo. Até a próxima.